Seja muito bem-vindo ao canal Politicagem no Ar. Aqui você acompanha os fatos mais quentes da política brasileira com seriedade, contexto e clareza. Na última terça-feira, dia 28 de maio, o deputado Nicolas Ferreira voltou a causar barulho na Câmara dos Deputados. Durante uma audiência com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o parlamentar criticou duramente as falas do ministro e ainda ironizou a base do governo Lula. Nicolas defendeu a decisão dos Estados Unidos de suspender temporariamente a emissão de vistos para estudantes estrangeiros. E disse que o país tem todo o direito de avaliar o que as pessoas postam nas redes sociais antes de deixá-las entrar. Para se defender Estado, só defesa de governo. Então fica muito difícil, de fato, extrair a verdade. A gente, com a esquerda, você tem que expor. Muitas vezes você não tem que debater. Em tom provocador, o deputado ainda alfinetou o colega André Janones, afirmando que um comunistinha de meia tigela, que fala mal dos Estados Unidos e do Trump, não pode esperar entrar no país como se nada tivesse acontecido. Mas não parou por aí. Nicolas também disparou contra os ministros do governo Lula, dizendo que todos eles só repetem a mesma ladainha sempre que vão ao Congresso. O discurso gerou reações imediatas de parlamentares da base governista que acusaram o deputado de usar o espaço para autopromoção e discursos de ódio. Antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. O segundo ponto, que aí vem um reflexo absurdo, do Itamaraty, que, enfim, concede a mais alta honraria do Ordem do Rio Branco, de Rio Branco para Janja, que confesso que é a norte-artilheira, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Primeiro, eu não entendo e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros, de pessoas que não têm saneamento básico no nosso país. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York? Que isso, a Janja realmente é bem cara. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e não somente por ser rico, mas pela sua capacidade extraordinária, que praticamente ninguém fez. O cara literalmente fez o foguete da ré e manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado do Xi Jinping, pede para poder regular as redes aqui no Brasil. E aí eu começo as minhas perguntas. A PGR deveria também abrir um inquérito contra a Janja por ataque à soberania nacional, por quebrar o protocolo e fazer esse pedido ao presidente da China para poder regular o conteúdo do TikTok no Brasil? O ministro Barroso deve ser investigado por abolição do Estado Democrático de Direito por solicitar ajuda aos Estados Unidos nas eleições aqui de 2022. Terceira pergunta. Lula e Zanin, que na época era seu advogado e hoje é ministro do STF, devem ser investigados e presos por solicitar ajuda à ONU por supostos abusos de autoridades na investigação da Lava Jato. Quando o PT acionou a OEA, alegando que o impeachment da Dilma foi um golpe, eles também deveriam ter sido neutralizados, senhor ministro. Porque o que na mídia foi dito é de que a Maria Luísa, embaixadora, foi encarregada pelo Itamaraty para poder neutralizar o Eduardo Bolsonaro nas suas ações no exterior. A Glaze deveria também ser enquadrada como ataque à nossa soberania nacional quando ela foi até um canal árabe, Al Jazeera, pedir para que os árabes lutassem pela soltura do Lula. E agora uma pergunta extremamente objetiva, é sim ou não? O senhor concorda com a frase do seu chefe, Lula, de que após, se caso o Trump ganhasse, seria nazismo com outra cara? Porque ele ganhou. Então quer dizer que agora o Lula, ele considera o Trump como um nazista com outra cara, um nazismo com outra cara. Um outro ponto interessante aqui, que a hora a gente esquece de onde, enfim, veio o PT, de onde veio essa galera, e o que eles já fizeram em nível internacional com o Brasil. Em 96, Raul Reis participou do Foro de São Paulo. Sabe quem era Raul Reis? Ele era líder das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é responsável pelo maior narcotráfico da América Latina, juntamente aí com o PCC, enfim. E nessa ocasião, quem mais estava lá? Os fundadores do Foro de São Paulo. Lula e também Hugo Chávez e também Fidel Castro. Vamos lá. 10 anos depois,
Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, ministro, que ele é seu chefe. Falou assim, depois de anos de fundação do Foro de São Paulo, todos os países da América Latina tinham presidentes de esquerda. Ou seja, o Foro de São Paulo, que é uma organização extraterritorial do nosso país, fora, interferiu claramente nas eleições do nosso país. Até mesmo porque, depois disso, todos os nossos presidentes, a não ser Jair Bolsonaro, foram presidentes de esquerda. Enquanto isso, Nicolas segue ganhando destaque com discursos afiados e um estilo que divide opiniões, mas que, sem dúvida, movimenta a política em Brasília.